A paz do Senhor. Hoje eu vim aqui trazer mais uma palavra, né, que o Senhor tem colocado no meu coração. É uma palavra simples, não é algo muito, né? É simples, né? E eu espero que essa palavra possa alcançar o coração de alguém, né? De repente pode ser resposta. Se for resposta para uma pessoa, eu já estou satisfeita, né? E essa palavra, ela fica em Gálatas 1:10 e o 12, que diz assim: Acaso busco eu a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Porque a verdade é que, né, o mundo é inimigo de Deus, né? E se o mundo é inimigo de Deus, é inimigo também nosso, né? Porque se nós servimos a Deus, nós somos servos do Senhor, o mundo não é, né, de maneira nenhuma, não gosta de Deus de maneira nenhuma, né? Então, ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao mundo, aos homens, né? E por a gente estar pregando aqui a palavra do Senhor, a gente acaba, né, não sei se a palavra é tendo choque, né, com o mundo, porque o mundo não aceita a palavra do Senhor, né? E assim, todas as vezes que a gente prega a palavra do Senhor, como eu sempre falo aqui, eu falo prega porque eu não estou vendo outra palavra, né? Que eu não sou pregadora, não sou palestrante, né? Mas eu tenho um Deus que ele me cobra, né? E ai de mim se eu não fizer, né? O Senhor manda que eu venha falar a palavra dele, né? E a gente está aqui porque nós somos servos, né? Eu sou a mensageira do Senhor. Então, quando o Senhor manda, eu procuro o mais rápido possível, né? Estar trazendo a mensagem, né? Porque eu sou mensageira, né? E eu trago o mais rápido possível, porque o inimigo ele não é brincadeira, né? Só eu sei, né? Sem exagero nenhum, que eu não tô aqui para ficar contando historinha de mentira, né? É, os desafios, não sei se a palavra é essa, né? E as barreiras que eu encontro, né? Ou as dificuldades que eu encontro para poder estar trazendo essa palavra, que às vezes eu sou muito criticada, né? Mas com certeza tá abalando o inferno, né? Porque por mais que seja simples, né? Não se pregar direito, mas não é possível algo que não esteja dando certo. Se não está dando certo, não era para estar causando, né? Tantos, né, desagrados, tantos problemas, né? E eu sei do que eu estou falando, porque o que eu falo aqui é muito raso, né? Porque se a gente for falar o que realmente acontece por causa desse momento aqui, a pessoa vai falar assim, isso é mentira, mas Deus sabe que não é, né? Então, por isso que eu estou aqui, porque sinceramente isso que me motiva mais, né? Quando a gente vê que o negócio está ficando estreito, porque está trazendo a palavra do Senhor, é isso que me anima. Não eu não estou desfazendo de nada, né? Às vezes a pessoa fala assim, você está aí porque está recebendo aplauso, você está aí por causa disso, por causa daquilo. Ô, minha filha, não estou por causa disso, não. Sinceramente não estou. Eu sei qual é o meu propósito, o meu objetivo. Eu sei o que está acontecendo. São coisas muito sérias, né? E a gente não pode ficar dormindo ou se distraindo. Graças a Deus, né, que o nome do Senhor está sendo exaltado. Isso tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, né? Mas não é o momento de eu estar entrando nesse assunto agora, senão eu vou acabar me perdendo. Mas tudo é para a glória do Senhor. Então nós estamos aqui, né, para a honra e glória dele. Então, nós não estamos aqui por causa do homem, nós estamos aqui por causa de Deus, né? Nós somos servos do Senhor. E muitas das vezes eu estou aqui pregando, e quando eu acabo de pregar, depois com o tempo, né? Eu vejo que às vezes, né, acontece que a gente acaba. A pregação acaba chegando em alguns lugares que a gente nem imaginava, e aí
O inimigo se levanta de uma tal forma que a gente nem sabe. A gente fala assim, gente, não estava nem lembrando disso, não estava nem lembrando dessa pessoa, né? Porque a gente fica, né, num corre-corre, a gente fica num resolve uma coisa hoje, amanhã é outra. Então, a gente não está aqui, eu vou falar isso por causa de fulano que está em tal lugar. A gente, né, a gente não fica, pelo menos eu não fico pensando assim não, né? Mas se chegou, né, a gente não pode fazer nada. Eu não posso ficar aqui o tempo todo ou tentando me desculpar com as pessoas, porque é a palavra de Deus, essa é a verdade. Eu não fico aqui calculando, eu vou mandar essa mensagem para fulano, para Bertano, para ciclano, de maneira nenhuma, né? Mas eu estou aqui para pregar a palavra, né? E a palavra, assim, quando a gente traz a mensagem, já tem endereço certo, né? Então, com certeza, essa palavra vai chegar no endereço certo. E nós não estamos aqui, né, para, no caso, buscar agradar os homens, né? Ou buscar a aprovação dos homens, de maneira nenhuma. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, como eu já falei. E às vezes a pessoa fala, você está querendo palco. Acho assim, né, que a pessoa que quando realmente ela quer sucesso, né, ela busca o sucesso, ela começa a fazer um monte de coisas, né? Eu acho que é assim que funciona. Porque, sinceramente, eu nem com a internet eu sei mexer. Essa é a verdade, né? Esse pessoal tá acabando com a minha rede social, só Deus sabe, né? E acho assim, quem quer realmente aparecer, começa a postar um monte de vídeo, começa a falar um monte de coisa, né? Eu, sinceramente, eu só entro no Instagram quando eu sinto no meu coração de postar alguma coisa, eu acho que é por isso que funciona, porque eu não sei chegar de mim mesma, né? E ficar postando coisas de mim mesma, eu tenho essa preocupação, tudo que eu vou postar eu fico perguntando a Deus, né? E quando eu estou aqui, né, pregando essa palavra, é porque o Senhor já mandou eu pregar, então eu não acho que a pessoa que quer chamar atenção, quer fazer sucesso, ele tem vídeos em vários lugares, né? Já não sou assim, né? Eu já procurei mesmo pregar postar aqui no Instagram, porque eu já chego, eu estava assim, eu estava preocupada que aonde eu estava postando, eu achei que eu já estava incomodando, né? Porque tem coisas que às vezes, sei lá, você fica meio preocupada se não está fazendo algo errado ou está, né, de alguma forma saindo. Como eu poderia dizer, agindo de forma errada de acordo com o lugar. Não sei se eu estou sabendo expressar. Então, por isso que eu comecei a postar, né, no Instagram e no YouTube, né? Então, eu sinceramente, seria bom sim se eu tivesse vários, né, seguidores, mas eu não tenho. Mas eu não tenho preocupação porque eu sei que a mensagem não é minha, a mensagem é do Senhor, então ela vai chegar onde o Senhor quer que chegue, né? E acho que tudo tem seu tempo certo, tudo tem sua hora certa. Então eu acho que a pessoa que quer realmente palco, quer se chamar atenção, quer fazer isso, aquilo, outro, ele começa, né, fazer vários vídeos em vários lugares, se apresentar, se arrumar, né? Então, mas não é o meu caso. Eu gosto mesmo de fazer a obra do Senhor, né? E tá aqui trazendo essa mensagem. E eu espero que essa mensagem, eu espero que seja curta, né? E que eu consiga explanar a forma que está no meu coração, né? E também, assim, às vezes também a gente acaba ouvindo, né? Ah, porque você segue pessoas famosas. Então a gente não segue só pessoas famosas, né? A gente segue as pessoas que às vezes a gente, né? A gente vê que tá falando a palavra de Deus direitinho. E assim, a gente é daquela época que a gente tinha fitas, né, para ouvir a palavra de Deus, né? A gente, acho que na minha época foi mais CD, né? A gente comprava aqueles CDs para poder ouvir a palavra de Deus. Então, a gente não seguia as pessoas, mas a gente comprava a pregação, né, dessas pessoas famosas, mas que eram pessoas que pregavam muito, com muita unção, com muita autoridade, né? Inclusive o nosso caráter, pelo menos eu acredito que o meu caráter também tem um pouquinho de cada pessoa que eu ouvi durante, né, esses 20 anos de igreja, né? Que a gente acaba absorvendo um pouquinho de cada um, né? Tentando entrar na linha, né? E assim a gente, né? A gente vai, como eu poderia, na verdade, se apegando às pessoas, né? E se a gente ouvia antes, a gente quer continuar ouvindo, né? E como agora veio a rede social, né? Veio a internet, as coisas ficam mais fáceis, então o que a gente comprava, né? Hoje em dia a gente
ouve nas redes sociais, né? A gente acaba seguindo as pessoas, mas não porque elas são famosas, é porque eu, pelo menos, eu já me acostumei, né? A ouvir vários pregadores, né? Que são conhecidos, eles não são famosos, não é porque eles estão procurando sucesso, são famosos porque eles pregam a palavra de Deus, né? E isso é bom demais. Quem dera se todas as pessoas, né, tirassem um tempo para ouvir um pouquinho a palavra de Deus. E eu, sinceramente, já me acostumei. Não estou aqui para chamar atenção para mim, mas é o que eu falei com a minha filha, que eu sempre ouvi a palavra de Deus. Tinha dia que eu ouvi por baixo umas seis pregações, né? Eu começava assim de manhã, né, que aquela fazia de dona de casa, e às vezes eu acabava de ouvir de madrugada. Eu tinha esse costume. E quando não era só pregação, e não era só pregação, né? Era hinos também. Então tem esse costume. Então a gente conhece vários cantores evangélicos, vários pregadores, né? E a gente segue, né? Porque é o famoso, né? Porque é famoso, né? Por isso, né? De maneira nenhuma. E aí a gente não está querendo aqui a aprovação do homem. Ah, tá, você está seguindo para a aprovação de homem. Não, de maneira nenhuma. Eu não aprendi assim, né? Eu aprendi, a gente ouve a palavra, o Senhor mesmo manda a gente ouvir a palavra. Mas quem a gente quer ser aprovado é por Deus, né? É por Deus que nós queremos ser aprovados, né? Porque quem está com a gente o tempo todo é Deus, né? Quando a gente está chorando, a gente está triste, é Deus que está. Livramento, né? Igual eu já tive livramento, há uns tempos atrás também eu tive um livramento. Quem estava comigo era Deus, mas Deus usou pregadores, né? Para falar, olha, Deus vai te dar um livramento hoje, né? Então, é a palavra, são mensageiros do Senhor. Então, a gente não está aqui procurando aprovação de maneira nenhuma de homem, a gente está procurando a aprovação de Deus, né? Essa é a verdadeira aprovação, né? Porque eu prefiro mil vezes, né, ser aprovado por Deus do que ser aprovado pelos homens, né? Que os homens hoje ele te aprovam, amanhã ele pode te reprovar, agora Deus não. Se Deus te aprovar hoje e amanhã você estiver certinho, ele vai continuar te aprovando, né? Ele vai continuar, né, contigo, ele jamais vai te abandonar. O homem não. O homem não. E quando a gente fala homem, eu me incluo também, que hoje eu posso ter uma opinião, mas eu posso ter outra, né? Então, mas Deus não. Deus, se ele tem um propósito na tua vida, se ele, né, ele não muda o pensamento que ele tem com você. Se ele falou, é isso, é aquilo, é isso mesmo, né? Então, a gente não procura aprovação de homens de maneira nenhuma. Eu nunca procurei. E eu acho que é por isso que, graças a Deus, né, a gente está aí de pé. Porque se eu tivesse colocado a minha fé, a minha esperança em Deus, eu não estaria nem viva. Em Deus não. No homem, eu não estaria nem viva. Mas a minha aprovação que eu sempre busquei foi a de Deus. A presença que eu sempre busquei foi a de Deus. Quando eu estava chorando, triste, era Deus que eu buscava. Se eu estava feliz, era Deus que eu buscava, né? Porque eu sou assim, quando tá triste, estou buscando a Deus. E quando tá muito bom, eu desconfio. Eu falo assim, Senhor, o negócio está muito bom, o que está acontecendo? Aí que eu fico para pôr na orelha, aí que eu vou atrás da orelha, aí que eu vou buscar Deus mesmo, né? Porque às vezes a pessoa pensa que está muito bom, a pessoa descansa. Não é para descansar, não, é para ficar vigilante, né? Não ficar com paranoia na cabeça, né? Mas a gente tem que ficar alerta, né? E que, na verdade, né, tudo que acontece na nossa vida de bom é Deus, né? Então, eu não posso também me gloriar, está acontecendo por mérito meu, está acontecendo porque, né, eu que fiz, Não, todo mérito é de Deus, a verdade é essa, né? Porque lá em Jeremias 9:23 diz assim, ó, instrui as pessoas a não se gloriar na sabedoria, força ou riqueza, mas sim em conhecer e entender a Deus, pois Ele é né, Deus de amor, justiça e retidão. E isso me agrada, é o que agrada, né? Tem outras versões que eu até gosto mais, mas assim, infelizmente eu só tenho essa versão agora, essa versão aqui, né? Eu gosto demais de uma outra versão, só que eu não tô tendo, então eu li isso aqui. Então, se eu falo, né? Se você tem que se gloriar, eu gostava dessa, é mais ou menos assim, se você tem que se gloriar, glorie nisso, em me conhecer. Aí tem outras palavras, fica lindo o versículo, né? Mas eu não tô tendo esse versículo agora, né? Então, a gente tem que se gloriar em Deus, né?
se gloriar em conhecer a Deus. E eu me glorio, né? Eu glorifico muito a Deus, né? Por conhecer a Deus, né? Porque, como eu falo, sempre falei e ainda falo, né? Que graças a Deus que eu tenho Deus, né? Tudo que eu sou, né? Tudo que eu tenho é Deus, né? E a minha fé. Então, a gente não procura aprovação de maneira nenhuma do homem, né? É só de Deus mesmo, né? Porque a gente sabe que Ele é único, né? Não existe outro Deus, não existe outra pessoa que vai estar com você o tempo todo, né? E eu louvo a Deus que em todos os momentos está o Senhor ali segurando nas minhas mãos, né? E às vezes está passando por um momento tão complicado, né? Que às vezes eu falo, Senhor, tenha misericórdia. Às vezes eu pensa assim, não vou suportar, mas o Senhor fala, use a sua fé, né? É que está lá escrito lá em Efésios 6, né? Que a nossa fé, entendeu? Ela impede que os dardos inflamados do inimigo cheguem até nós, né? Então, a gente tem que usar a nossa fé. Eu, quando eu leio esse versículo, eu estou passando por um momento difícil, que eu abro a Bíblia e aparece esse versículo, eu, sinceramente, a minha fé nossa, assim, ela potencializa. Você tá entendendo? Eu chego a chorar quando eu leio essa palavra, porque eu sei que é verdade, porque eu já passei por tantas coisas. E quando eu falei assim, não, Senhor, agora não vai dar, o Senhor fala, não, use o escudo da fé, use a sua fé. Eu não sei o que você tem passado hoje, né? Eu não sei o que você está passando, mas independente do que você está passando hoje, nada para Deus é impossível. Use a sua fé. Se é doença, se é enfermidade, se é algum problema na família, né? Algo que você olha e fala assim, não, isso aqui é impossível. Creia em Deus, Deus faz o impossível, né? Eu costumo dizer ou pensar comigo mesmo, né? Eu sempre penso isso, assim, meu Deus, se realmente, né, se as coisas que a gente sofre, né, se essas marcas, né, se tudo que a gente sofresse, né, e ficasse as marcas no corpo, não daria nem para sair na rua. E eu provo isso. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Se realmente o fogo queimasse ele, quando ele saísse na rua, as pessoas iam falar, gente, está todo queimado, esse aí nem sobrevive mais. Mas quando a gente está passando com Deus, é tantos os ataques, né, que às vezes a gente olha e fala assim, meu Deus, só o Senhor mesmo, né, que a gente não vai falar que para Deus é impossível. Aí eu fico pensando, meu Deus, se meu corpo, né, aparecesse as marcas, né, das labutas da vida, né, de repente para mim sair na rua seria complicado, né? A verdade é essa, mas nós temos um escudo, nós temos um Deus poderoso que segura nas nossas mãos, né, que nos protege. A única coisa que ele fala, só use a fé, use o seu escudo, né? Que é a sua fé, é isso que ele faz. E Deus está falando para você também, use a sua fé, use o escudo da fé, porque nada para Deus é impossível e não tenha medo. Qualquer ataque do inimigo, ele não é maior do que Deus. Tenha fé, né? Ele está aqui para segurar as tuas mãos, não importa onde que você vai, o Senhor está com você. Não importa o que está acontecendo, o Senhor está com você. Abrindo aspas, né, que também estava no meu coração aqui, que eu já vou acrescentar mais uma coisa, a gente tem que estar o tempo todo, né, que na verdade vai ser mais ou menos o mesmo assunto. A gente tem que estar o tempo todo vigilante e a gente tem que estar o tempo todo usando a nossa fé dentro da nossa família. Por que eu falo isso? A gente tem que, assim, no caso, o tempo todo a gente tem que procurar manter o ambiente, né, o mais saudável possível. E muitas das vezes a gente, mesmo passando por problema, a gente tem que tomar cuidado com pessoas que às vezes é mais fraca do que a gente, né? Não tem aquela maturidade. Então a gente tem que procurar, né? Ah, mas estou passando por uma prova muito grande. Não importa o que você esteja passando. Você tem que pensar em você, tem que pensar na sua família. Mas por que eu falo isso? Até questão assim, como eu falei, do ambiente, né? Que a gente tem que procurar manter um ambiente saudável. Dependendo do problema, a gente não pode mudar a nossa rotina. Tem que procurar viver a mesma rotina. A gente tem que procurar manter o mesmo ânimo, né? Se está complicado, fala não, fala um para o outro, não vai melhorar, vai ficar bem.
Principalmente se a gente tiver filho, a gente tem que estar incentivando nossos filhos, a gente tem que estar falando, não, vai ficar tudo bem, né? As coisas vão melhorar. Sempre buscar a Deus, sempre buscar, né, distrair a mente, cuidar da saúde. Hoje mesmo eu estava falando também, questão, às vezes as pessoas param de comer, não pare de comer. Ah, mas eu estou numa guerra. É aí mesmo que você tem que comer para você ficar forte. Tem pessoas que param de comer. Não faça isso, né? Tem que comer, tem que procurar distrair a mente, tem que buscar a Deus, né? Procurar distrair a pessoa que às vezes está ficando numa depressão. Não deixe a depressão entrar na sua casa. Busque a Deus, fala, Senhor, não deixe a depressão entrar na minha casa, né? Porque o Senhor ele faz o impossível, né? O Senhor está no controle de todas as coisas. Fácil não é, mas nós temos que lutar dia a dia. Não permitir que a depressão entre na nossa casa, não permitir, né, que uma pessoa fique mal na nossa casa. A gente tem que lutar por isso. E às vezes a gente está com o coração até partido, mas a partir do momento que a gente procura deixar o nosso ambiente o melhor possível, o que acontece? Ele realmente se torna o melhor, né? Um ambiente agradável, um ambiente, né, mais tranquilo, mais feliz, né? Por mais que a gente esteja passando pelo vale, né? Porque a palavra de Deus diz que ainda que a gente passasse pelo vale da sombra da morte, não é para a gente temer, é só vale, né? É só vale. Eu já vi o Senhor fazendo milagre na nossa vida, de eu olhar assim, gente, como é que pode, né? Da pessoa passar como se fosse na moinha para lá e para cá e a pessoa sair pulando, a pessoa sair falando, mas foi um milagre, porque o próprio Deus está conosco. Então, nada acontece sem a permissão de Deus. Ah, mas o que acontece? Que já está assim, já está assado, mas Deus está com vocês o tempo todo. Não importa, né? Esses dias eu vi algo meio estranho, até achei estranho, né? Uma mulher que passou um bom tempo da vida só comendo um pão, né? Que eu não vou entrar agora em assunto, né? Eu não sei se foi a fé dela, gente, eu não sei se foi verdade, né? Mas às vezes tem coisa que é bom até a gente pesquisar se realmente é verdade, né? Que a pessoa passar a vida todinha comendo tipo um pão e a pessoa estava bem, né? Mas eu creio que Deus pode fazer um milagre assim, porque eu já vi Deus fazendo coisas assim, né, sobrenaturais, sobrenatural na minha vida, né, na vida da minha família, que são coisas que a gente que eu não vou contar agora, mas eu creio que mais para frente o Senhor vai me permitir contar esse testemunho, né, da pessoa, a gente olhar assim e achar aquilo ali. Pelo menos eu, né, eu achei coisa assim que é só Deus mesmo, né? E a gente está aqui para falar a mensagem que o Senhor tem colocado no meu coração, né? Porque já teve um momento da minha vida de eu ficar, de eu querer falar e o Senhor falar assim: se cala, porque não chegou a hora de você falar. A sua hora de você falar vai chegar, né? E realmente, né? Tem horas que eu nem quero falar nada, mas o Senhor falou assim: agora você vai falar, né? E é por isso que eu estou trazendo essa mensagem aqui. E para terminar, nunca procure a aprovação do homem, de maneira nenhuma. Sempre procure a aprovação de Deus, que nem tudo que Deus aprova, nem tudo que o mundo aprova, né, é de Deus. Quantas pessoas ou quantas coisas estão sendo aprovadas, né? Mas às vezes Deus não está no meio. Mas quando as coisas são de Deus, né? Quando você faz coisas, né, certas, né, na intenção, né, de receber a aprovação de Deus, né, as coisas dão certo, né? Porque a verdade não vale a pena de maneira nenhuma você quer buscar a aprovação, né, do homem, né? É igual, esses tempos eu estava lendo e de vez em quando essa mensagem aparece que fala assim, tá demorando, né? Porque por causa disso, tá demorando, por causa daquilo. Porque se você estivesse fazendo, né, o que não era para ser feito, já tinha sido aprovado, né? Mais ou menos isso, né? Então, mas nós queremos, né, fazer o que é certo, que você possa fazer realmente o que é certo, que você possa buscar a Deus. De repente você fica, né, desanimado, triste porque as coisas estão demorando, né? Mas pode ter certeza que quando Deus fizer, né, você vai falar valeu a pena, né? Valeu a pena esperar, valeu a pena, né?
agradar a Deus, né? Valeu a pena, né? Então, procure sempre a aprovação do Senhor. Porque quando Deus aprova, Ele aprova mesmo, de verdade, né? Você pode ver José. José, ele foi aprovado por Deus. Ele procurou fazer o que é certo e foi aprovado por Deus, né? E ele se tornou governador do Egito. Davi também foi aprovado por Deus, né? E ele se tornou rei, né? E outros que eu poderia tocar aqui, né? Você vê que também Sadraque, Mesaque e Abidnego não procurou de maneira nenhuma agradar o homem. Entrou na fogueira ardente 7 vezes mais aquecida, mas ele não agradou o homem, ele agradou a Deus, né? E ele saiu vitorioso daqui de lá dentro daquela fornalha, né? Daniel, Daniel não procurou também agradar o homem de maneira nenhuma. Ele continuou buscando a Deus, né? E ele saiu, ele foi jogado ali naquela cova dos leões, né? Mas ele saiu de lá ileso, né? Porque ele confiou no Deus Todo-Poderoso. Ele não procurou agradar o homem, né? Que você possa ser assim, procurar agradar primeiramente a Deus, né? Quantas pessoas aí que estão sendo, ele está deixando de agradar o homem para agradar, deixando de agradar a Deus para agradar o homem, né? E muitas das vezes terminam, né, com a vida totalmente destruída porque saiu do caminho da verdade para entrar no caminho do engano, né? Então eu poderia citar outros aqui, né, que o Senhor deu a vitória, aguardou em Deus, esperou em Deus, agradou a Deus e foi vitorioso. E vai ser assim também na sua vida. É só você ter fé e esperar, que a sua vitória ela vai chegar.